mais um episódio da nossa série Pensão Militar para Todos. Nós escolhemos a Lei 3765 e estamos lendo ela, pegando artigo por artigo, trazendo comentários, comparando com as leis posteriores, com a medida provisória 2215, que veio lá em 2001, ela era 2131 em 2000, renumerada para 2215, depois da Lei 13954, que veio agora em 2019, bem mais recente, tirou alguns dos direitos dos militares e também das pensionistas. E nós temos aí, depois da Lei 13954, muitos decretos, dentre eles o decreto 10742, que revogou o decreto que tratava das pensões militares, que era o 49096. Tudo isso nós estamos vendo aqui na nossa série e hoje estamos no episódio número 8. Vamos falar hoje de morte ficta, de causas de perda da pensão militar e alguns outros artigos. Vamos falar também de transferência, reversão e ainda alguns outros artigos que deixaram de ter sentido em razão das modificações ocorridas pela própria medida provisória 2215 e pela lei 13954. Vamos falar inicialmente de morte ficta. O próprio nome diz, é uma morte de mentirinha, poderíamos dizer assim. Quando o militar, e aí estou falando de oficiais ou praças com mais de 10 anos, quando ele é expulso das Forças Armadas, a sua família ela ficaria desamparada, ou seja, em especial uma família, uma esposa, filhos, lá atrás, em 1960, numa realidade onde a maior parte das mulheres não trabalhava, mesmo a família ficava totalmente desamparada porque todos eles dependiam da renda daquele militar. Então foi criado o Instituto da Morte Ficta para que a família do militar não fosse penalizada caso esse militar fosse expulso, cometesse alguma infração disciplinar muito grave que resultasse na sua expulsão das fileiras das Forças Armadas. Muito bem, quando acontecia isso, o militar ele era expulso das Forças Armadas, ele deixava de ter qualquer tipo de proventos, constava nas suas alterações o ato de expulsão e logo após os seus beneficiários poderiam se habilitar em razão do Instituto da Morte Ficta. Ela consta no artigo 20 da Lei 3765, ela constava no artigo 5º do extinto decreto 49096, que era o decreto que regulamentava a Lei 3765, e ela consta no artigo 4º do decreto 10742, que hoje regulamenta a Lei 3765. Qual é a grande diferença desde a Lei 13954 e do decreto 10742? Desde a Lei 13954, em 17 de dezembro de 2019, a lei é do dia 16 de dezembro, mas ela foi publicada no dia 17 de dezembro, desde essa data, a pensão por morte ficta continua existindo, mas ela passou a ser proporcional ao tempo de serviço que aquele militar tinha e não mais integral como ela era antes. O Instituto continua vivo, continua existindo, porém agora de forma proporcional e não mais integral. Se você está gostando do vídeo, está gostando dessa série, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, vamos para o próximo ponto do nosso estudo então. Pensão pós-morte. A pensão pós-morte ela é paga a partir do óbito daquele militar. Ah, mas eu posso discutir isso, querer receber desde a data da promoção, por exemplo, se essa promoção foi anterior ao óbito ou se essa promoção retroagiu a um tempo anterior ao óbito. Muito bem, ela passa a ser pensão com o óbito do militar. Mas pode haver algum valor antes entre a promoção retroativa e o óbito desse militar?
Pode sim, mas se ocorrer isso, nós teremos um valor que deveria ser do militar. Não sendo do militar, porque ele está falecido, será dos herdeiros. E lembrando aos senhores, os herdeiros não são os mesmos que os beneficiários. São um rol muito parecido, mas o rol dos herdeiros você vai encontrar lá no Código Civil, tá bom? Muito bem. Depois nós temos alguns dispositivos na Lei 3765 que dizem que se o militar tivesse implementado todas as condições para ser promovido, se ele já tivesse, por exemplo, os 30 anos de serviço e viesse a falecer, ele teria direito ao posto acima. Da mesma forma, se o militar houvesse iniciado aquelas contribuições para posto ou graduação superior, aquelas que nós já estudamos num outro capítulo, num outro episódio aqui da nossa série, se ele tivesse iniciado aquelas contribuições, ele deixaria uma pensão correspondente ao posto ou graduação superior. Por que é que esses artigos estão todos revogados? Porque nós não temos mais o Instituto da Contribuição para o posto ou graduação superior e nós também não temos mais aquele posto acima em razão dos 30 anos, quando o militar já tinha 30 anos de serviço, ele ia para a reserva levando um posto acima. Isso não existe mais desde a medida provisória 2215 e aí nós temos todos esses dispositivos aqui na Lei 3765 revogados. O artigo 22 em mais de uma redação e todos os seus parágrafos revogados porque eles falam de posto acima e falam de posto ou graduação superior em razão da contribuição. Certo, meus senhores, minhas senhoras? Então, vamos agora para as causas de perda da pensão militar. A primeira delas é a perda do pátrio poder, hoje chamado de poder familiar. A perda do pátrio poder ou do poder familiar enseja a perda da pensão militar e ela passará a ser paga diretamente aos filhos. Aqueles que atingirem os limites legais, 21 anos, 24 anos, e não mais puderem ser considerados beneficiários, teremos aqui uma forma de perda da pensão militar. Certo? Uma outra forma de perda da pensão militar é a renúncia. Aquele beneficiário que não quer receber a pensão vai renunciar e vai perder o direito à pensão militar. Nós temos aqui uma outra causa, que é a prática de crime doloso contra a vida, ou do instituidor da pensão militar, ou de algum dos beneficiários. Lembrando que, nesse caso, é necessário que haja a condenação por crime doloso contra a vida para que este beneficiário não possa se habilitar à pensão militar. Uma vez eu tive acesso a um caso quando eu estava ainda dentro das Forças Armadas e nós temos aqui crime doloso contra a vida com condenação. Nós tínhamos lá um filho que havia matado o pai, levou uma arma para a escola, trouxe a arma de volta da escola, matou o pai, mas ele era um menor não comete crime, comete ato infracional e ele acabou podendo se habilitar à pensão militar. E uma última causa aqui de perda da pensão militar é um casamento nulo, que foi considerado nulo após a concessão, verificado que não havia motivo para que aquelas pessoas estivessem casadas, o casamento foi realizado mediante fraude, acabou sendo considerado nulo e essa nulidade veio após o início da concessão da pensão militar. Quando eu falo em casamento, isso vale também para a união estável. E agora eu vou responder de novo aquela pergunta: se a filha casar, perde a pensão militar? Se estivermos falando de Forças Armadas, não perde. O limite para as filhas mulheres, assim como para os filhos homens, é hoje em razão da idade e não do seu estado civil. Certo? E se ela estiver pela redação original, vai poder receber de maneira vitalícia. E a viúva, se casar, perde a pensão militar? A gente acabou de analisar todas as causas de perda da pensão militar. Está aqui, viúva, se casar, perde a pensão? Não está. Então a viúva pode se casar novamente sem perder a pensão militar. O que é que a viúva perde se ela se casar novamente? Ela perde o acesso aos hospitais, ela deixa de ser considerada dependente daquele militar. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Transferência e reversão. Isso está previsto lá no artigo 24 da Lei 3765, estava previsto nos artigos 48 e 49 do Decreto 49096, que
que foi revogado e nós temos hoje o decreto 10.742 e a partir do artigo 20 ele vai tratar de transferência e reversão. O que é que diz o artigo 24? Toda vez que a pensão saltar de um beneficiário para outro, beneficiário de mesma ordem, eu terei transferência, certo? E todas as vezes que a pensão saltar de um beneficiário mais próximo para um beneficiário mais remoto, eu terei reversão. Vamos lembrar assim, para ficar fácil. A transferência da pensão militar, ela é horizontal entre beneficiários de mesma ordem. E a reversão, ela é vertical, saltando dos beneficiários mais próximos para aqueles beneficiários mais remotos. E aí nós temos o parágrafo único do artigo 24 que diz o seguinte: não haverá em hipótese alguma reversão para beneficiário instituído. Se você lembra da nossa pequena aula sobre os beneficiários, ao estudarmos beneficiário instituído, nós vimos que o beneficiário instituído só poderia ter a pensão militar implementada no seu contra-cheque se não houvesse mais nenhum outro beneficiário mais próximo. Então, a pensão para o beneficiário instituído, ela é originária, ela é concedida uma única vez. Logo, eu não posso ter um beneficiário mais próximo que recebia a pensão e depois tentar revertê-la para um beneficiário instituído. O que trouxe o decreto 10.742 de novidade com relação à transferência e reversão, ele trouxe uma relação de documentos necessários ao requerimento de transferência ou de reversão da pensão militar. Nós já vamos ver aqui. Lembrando que esse rol aqui, ele é exemplificativo, tanto que ele é aberto. Nós vamos ver aqui. Primeiro, requerimento da parte interessada. Segundo, certidão de óbito do beneficiário que recebia a pensão antes, ou a prova de que ele não pode mais receber a pensão. Mostrar, por exemplo, que ele não tem mais idade para receber aquela pensão militar. Além disso, a declaração de rendimentos, de proventos e vencimento daquela pessoa que pretende se habilitar e as provas que ela também entender necessárias. Ou seja, nós temos documentos complementares. Ou seja, esse rol aqui, ele é declaradamente aberto. Senhores, senhoras, quinta-feira, às 20 horas, teremos a professora Alessandra Vanderlei aqui no nosso canal. E ela vai tratar de uma comparação entre o sistema de proteção social dos militares e os regimes existentes, regime próprio e regime geral. Então não percam, na próxima quinta, depois de amanhã, às 20 horas, aqui no canal. E sempre na quinta-feira, às 21 horas, a nossa live da semana, sem nenhum tipo de prejuízo. Então, gostou do vídeo? Pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão. Me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Não facilite com a Covid-19. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.